Aí a todos. Vamos iniciar a aula de hoje, então, falando de um conteúdo muito bacana que eu particularmente gosto muito de falar do tema, né? E de cuidar um pouco mais porque é necessário, né? Mas nós vamos falar hoje sobre prevenção e combate a sinistros. Então, a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção e combate a sinistros. Então, como de praxe, né, de vez em quando vou alternar em telas aqui para acompanhar aí as mensagens no chat, mas fique à vontade, né, como sempre, para abrirem o áudio aí e interagirem aí no decorrer da aula, né, sempre que surgir dúvida ou oportunidade aí de compartilhar experiências. E aí, para a gente falar, né, de prevenção e combate a sinistro, obviamente, primeiro a gente precisa discutir, né, um pouquinho do conceito de sinistro, né? O que nós vamos entender, né, como sinistros, né, ou sinistro, no decorrer da aula, e carregar o entendimento conceitual aí e talvez até prático para o resto do nosso caminhar aí. Então, para o mercado de seguros, principalmente, entende-se como sinistro qualquer evento em que um bem segurado sofre um acidente ou um prejuízo material. Tá? E isso representa a materialização do risco. Nós discutimos muito, inclusive, sobre perigo e risco, né, em aulas passadas, sendo esse causador, né, de perda financeira para a seguradora. Então, toda vez que a gente falar de sinistro ou sinistros, diferente da gíria, né, que a gente está acostumado a ouvir, e aí na gíria, inclusive, o sinistro ele tem diversos significados, mas conceitualmente, tecnicamente falando, nós vamos usar essa referência, né, que é balizada aí pelas seguradoras, né, ou pelo mercado de seguro, né, que está se referindo ou citando toda e qualquer ocorrência, ou todo qualquer evento, né, que envolva, né, um bem segurado, e esse bem segurado ele é lesado, né, ou ele gere prejuízo. Tá? Então, nós vamos entender isso como sinistro. Num outro conceito, talvez próximo, a gente poderia, né, até um conceito preventivo aí, utilizado também pelos profissionais de segurança do trabalho, principalmente, que é o entendimento que traz de sinistro todo acidente, né? Então, qualquer acidente que gere, né, lesão ou potencializa, né, um prejuízo financeiro, nós consideramos isso como um sinistro. Bacana? E aí... Boa noite, professor. Opa! Boa noite. Boa noite. Acabei de chegar. Bacana, bacana. Bem-vindo aí. É o Peterson. Peterson, bem-vindo, Peterson. Vamos juntos aí, cara. Então, turma, uma vez que a gente já entendeu, né, e já conseguiu, inclusive, conceituar sinistro, aí a gente pode entender que sinistro ele é dividido em dois tipos, né? Ou os mais comuns de se discutir, né, ou se ouvir falar, que são os sinistros envolvendo bens materiais e os sinistros envolvendo os bens pessoais. Tá? O primeiro deles, né, o sinistro de bens materiais, como o próprio nome diz, né, eu tive um material ou um conjunto de materiais que foram danificados a ponto de gerar prejuízo, principalmente financeiro, tá bom? E aí, Opa! Oi. Como se fosse, sei lá,
a moto de um entregador de pizza. Thales, show. Oi. Você foi em cima, né? A moto de um entregador de pizza. Vamos usar ela como primeiro exemplo, inclusive, de bens materiais, que a gente falou aí, ó, na tela, frota de veículos. Então, nós temos lá a pizzaria da turma do Fábio lá, tem os entregadores de pizza. Né? Aí, um dia aí, muito ilusório, tá? E mero exemplo, tá? Totalmente fictício, isso torço muito, inclusive, que não aconteça, tá? Mas num determinado dia, até um belo dia, uma bela noite de céu, né, estrelado, um entregador de pizza, ele sabe fazer entrega e ele se envolve em um acidente. Ele, né, como empregado, ele como pessoa, ele como mão de obra, não se machuca, né? O grandioso Pai Celestial põe a mão lá, segura ele de uma forma que ele sai intacto do acidente. Porém, a moto dele, né, ficou danificada. A moto sofreu, né, danos. Esses danos, né, melhor, gerou, obviamente, um prejuízo financeiro. Então, nós classificamos, né, nós consideramos esse acidente aí como um sinistro. Com um pequeno, grande detalhe nisso. Vai ser considerado sinistro se a moto dele possuir um seguro. Beleza? Então, nós vamos considerar, e aí era até bom a gente voltar, inclusive, lá no conceito, é necessário a gente considerar que o evento que resultou, né, em prejuízo, aquele prejuízo foi em um bem segurado. Olha lá no conceito, em que o bem segurado, ou seja, o bem possui um seguro. Então, a moto tinha seguro, e aí o que vai acontecer? Vamos acionar agora a seguradora, e a seguradora vai arcar, né, com os custos de reparação desse dano. Óbvio, né, que vai ter o pagamento, né, da pólice do seguro, toda a questão burocrática do seguro, mas o prejuízo vai ser reparado, vai ser ressarcido pela seguradora. Beleza? Então, o exemplo que o Thales trouxe para a gente, né, que a moto do entregador de pizza é um bem, tá, material que toda vez que segurado se envolver em um acidente, nós vamos considerar esse acidente como sinistro. Beleza? E aí, além dos veículos, né, além de frotas de veículos, além das motos, além dos carros, caminhões, carretas, a gente pode enquadrar, né, no grupo aí de bens materiais, equipamento, instalações industriais, instalações residenciais, cargas, né? É comum hoje em dia, quando a gente chega num banco, por exemplo, para fazer qualquer negociação financeira, empréstimo que seja, né? Eu, pelo menos, eu já fiz um bocado de empréstimo na minha vida aí e pretendo fazer mais, não tem problema não, vamos que vamos. É comum a gente chegar numa instituição financeira para fazer uma negociação e dentre os produtos oferecidos pelaquela instituição financeira, vinha um seguro residencial. Ah, faz um seguro, porque se queimar o chuveiro, você aciona o seguro, vai alguém na sua casa, troca a resistência. Se queimar a lâmpada, aí não sei o quê, blá, blá, blá. Opa, eu estou fazendo um seguro das instalações residenciais. Cargas, né? A gente vê isso, infelizmente, nas rodovias brasileiras é comum, né? Não é normal, porque não pode ser considerado normal acidente, mas é comum cargas serem, né, perdidas durante um acidente rodoviário. Então, e aí, infelizmente, ainda tem aquela população lindeira, né, aquela população... O Josivaldo que vai lá no caminhão tombar e pega, sei lá... Infelizmente, né, cara, isso ainda Carga roubada, né? Infelizmente, isso ainda é uma prática que se vê. Pouco tempo, eu estava voltando de uma viagem com a minha família
E aí eu parei num restaurante para a gente almoçar, e aí, ao término do almoço, a gente saindo em direção ao nosso carro, aí veio um rapaz vendendo perfume importado. Aí eu falei, meu amigo, de onde você tirou esse perfume importado para você vender, cara? Ele falou, olha, vou ser sincero para o senhor, tombou uma carga de perfumes importados aqui próximo e a polícia autorizou a gente a pegar. Eu falei, olha, se você não mentisse, a chance de eu comprar poderia até ser maior, né? Mas como você mentiu, aí agora a chance foi a zero. Obrigado, valeu. O que ele disse, pessoal, só para recapitular? Hein? O senhor pode começar um pouco a história do início, por favor, que eu acabei entendendo isso aí. Posso. A gente estava fazendo uma viagem recente agora, e aí, não tão recente, alguns meses atrás, e durante a viagem eu parei para almoçar com a minha família, e aí ao término do almoço, a gente se dirigindo para o carro, veio um rapaz vendendo perfume importado. Aí ele disse, eu estou aqui com os perfumes importados para vender e tal. Eu falei, amigão, mas pô, de onde você tirou esse perfume para vender, cara? Aí ele falou, não, vou ser sincero para o senhor. Falou, vou ser sincero para o senhor, tomou uma carga de perfumes importados aqui próximo e o policial autorizou a gente a pegar. Eu falei, bom, então você acabou de perder a venda, porque se tinha uma chance remota de eu comprar, nessa mentira foi embora a chance. Ele, não estou mentindo. Eu falei, rapaz, qual policial que autoriza a população saquear a carga? Mas, amigo. Então, isso infelizmente acontece. E aí, quando a carga... Ele tentou ser meio honesto, professor. Hein? Ele tentou ser meio honesto. Sim, minha esposa falou algo desse tipo. Não, pelo menos uma parte ele falou verdade. se é outro, talvez ia florear assim, a situação toda, né? Não, rapaz, é porque eu trabalho com revenda, ia contar uma história danada. Mas ele pelo menos tentou, né? Parte aí, ser sincero. Mas isso acontece com frequência, né? E aí, quando as cargas, né, são seguradas, aí a gente considera aquele acidente ali como um sinistro. E no que a gente já falou, inclusive, algumas vezes aí nas aulas passadas, o acidente do trabalho, né? Quando as pessoas se acidentam no trabalho, todas as empresas, quando do momento de contratação em CLT, que a gente fala, né, em contrato formal de trabalho por carteira assinada, a empresa, ela automaticamente já paga para a Previdência Social, né, um encargo, né, já paga lá um imposto para a Previdência, e nós, como empregado, também pagamos, né? Então, quando a gente trabalha de carteira assinada, que a gente recolhe o famoso INSS, né, ou contribuição previdenciária, como quiserem chamar aí, não tem problema, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos garantindo uma reparação em caso de lesão ou doença, né, que nos incapacite a realização de nossas atividades laborais. Bacana? Então, sofri um acidente de trabalho ou adoeci, né, por condição do trabalho ou mesmo por condições naturais, eu vou me afastar e eu vou receber benefícios porque eu sou um bem segurado. Tá? Então, esse é o conceito de sinistro que a gente precisa ter claro, né, para a gente desenvolver, inclusive, o restante de nossa aula. E aí, turma, quando o assunto é prevenção e combate a sinistros, se fala-se, ou se fala, né, aí tira o último "se" aí, muito de um grande vilão, das seguradoras. Qual que é esse grande vilão das seguradoras? O famoso incêndio. E aí, como a gente ainda está numa fase aqui de definição de conceitos, a gente precisa de fortalecer o entendimento do conceito de incêndio. O que é incêndio? Incêndio nada mais é do que todo fogo fora do controle humano. Então, se eu tiver uma chama acesa, eu tiver um fogo que o ser humano não consegue controlar e não consegue apagá-lo, né, facilmente, nós consideramos isso como um
incêndio, beleza? Daí, nós vamos falar, daqui para frente, inclusive na aula, de combate a princípio de incêndio, porque nós já conseguimos agora distinguir incêndio de princípio. Incêndio é todo aquele fogo fora do controle do homem, assim como o princípio de incêndio é todo fogo em seu início, né? Ou todo potencial de incêndio que está sob controle do homem, que o homem consegue ir lá e combater facilmente, tá? Então, essa distinção é necessária, beleza? E por que, turma, o incêndio, ele é o maior vilão aí, principalmente das seguradoras? Porque o prejuízo é muito grande, tá? Então, nós usamos o exemplo que o Thales trouxe aí de um sinistro com bem material de frota veicular, né? A moto do entregador de pizza se envolveu no acidente, a moto foi danificada. Você reparar um dano de uma moto em relação a reparar um dano da pizzaria toda que pegou fogo, cara, é mais barato você ir lá e comprar moto nova, né, do que uma pizzaria pegar fogo por completo. Então, nós entendemos, com esse exemplo, que o incêndio, né, ou seja, o fogo em grande proporção fora do controle humano, ele é devastador, ele vai gerar um prejuízo violento. Então, ele é considerado, né, no mundo das seguradoras aí, como o grande vilão, né, em relação ou se tratando de sinistros, beleza? E aí, se eu já consigo diferenciar incêndio de princípio de incêndio, já consigo falar que eu não combato incêndio. Quem combate incêndio é equipe altamente capacitada para isso, né? E aí, no Brasil, inclusive, nós temos uma equipe expert em combate a incêndio chamado Corpo de Bombeiro Militar, né? Então, essa é uma equipe que ela treina arduamente, inclusive, para combater, para atuar, né, em combate a incêndio. Óbvio, né, que é uma equipe que se capacita para atuar em outros tipos de emergência, né? Mas talvez a principal atuação, né, dos bombeiros seja em combate a incêndio, porque não se tem outra equipe, né, no país preparada para tal, beleza? E aí nós vamos falar, então, dos combates, né, ou do combate e a prevenção dos princípios de incêndios. E aí, provavelmente, vocês, em algum momento da vida, vocês ouviram falar no famoso Triângulo do Fogo, né, onde, inclusive, aprendemos nas aulas de Química, vocês talvez nem no longo tempo passado, né? Talvez vocês aprenderam isso aí em pouco tempo da vida de vocês atrás, de que para que haja fogo, né, é necessário de 3 itens, né? Que é uma fonte de calor, um material combustível, algo a ser queimado, e um material comburente, que é o famoso oxigênio do ar, né? E aí nós estudamos, inclusive, a composição, né, atmosférica do ar e tal, aquela coisa toda, né, que o ambiente, o ar, né, ambiente, ele é formado por 21% de oxigênio, que se a gente aprofundar um pouquinho tecnicamente... Oi? Falou aí do Triângulo do Fogo, né? Uhum. Uma coisa muito óbvia é que tem os postos de gasolina. Gasolina, que já é um combustível, um modo de pegar fogo facilmente, calor, e só falta uma fonte de energia ali, que raramente pega fogo
posto de gasolina. Exato, Thales. Aí, no exemplo do posto de gasolina, é um alto potencial, inclusive, né, de incêndio. É raro de acontecer pelas medidas de controle que são tomadas, né? E aí, lá no posto de gasolina, inclusive, se tem os 3 elementos necessários, né? Tem calor, né? Tem combustível, tem oxigênio, né? Muitas das vezes o controle ele vem no que nós chamamos hoje, inclusive, né, já há um bom tempo, inclusive um conceito técnico de não se falar mais do triângulo do fogo e chamar de tetraedro ou quadrado do fogo, como quiserem, né, ou quadrilátero do fogo, podem dar esse nome também, não tem problema, é que além dos 3 elementos, né, que haja combustível, haja calor, haja oxigênio, é necessário que tenha uma reação química entre esses 3 elementos, né? E aí, por que, Thales, que nos postos de gasolina não acontece, né, acidente com frequência? Porque há um controle muito rigoroso para a eliminação da reação desses 3 elementos em conjunto. Então, ou seja, os tanques de combustíveis, por exemplo, eles são muito bem isolados, né? Termicamente, inclusive, né? Para não ter superaquecimento. As bombas, elas são providas, né? Elas são providas de dispositivos de segurança que não permite que o oxigênio do ar acesse o interior da mangueira. Então, quando você chega para abastecer a moto, o carro, né, no posto de gasolina, você vê que quando o cara aciona aquele gatilho, né, aquela maçanetazinha, não sei nem se chama de maçaneta, mas só prefiro chamar de gatilho. Quando ele aciona aquele gatilho do bico, a gente escuta, inclusive, um instalar, né, do dispositivo de abrir e fechar aquilo ali. Para quê? Para garantir que não haja acesso do oxigênio, né, do ar ambiente no interior, né, da mangueira, no interior do tanque de combustível. Por quê? Porque a combinação do combustível com o oxigênio, qualquer centelhamento, qualquer presença de fonte de calor, vai ser o suficiente para colocar fogo. E aí, como nós estamos falando de um posto de gasolina com uma concentração elevadíssima, né, de material combustível, a explosão vai ser instantânea, né? Porque são materiais que queimam, né, em grande facilidade. E aí nós, então, estamos falando que lá no posto de gasolina, que é um dos grandes exemplos aí, né, de fonte de potencial de incêndio, há critérios em excesso, inclusive, e muito zelo, para quê? Para que seja eliminada a reação entre os 3 elementos, né? O combustível, o calor e o oxigênio. Por que é necessário isso, turma? Porque todas as vezes que a gente eliminar, né, a reação em cadeia, obviamente o fogo não vai existir, beleza? Eu tenho combustível, tá lá, um tanque lotado de gasolina, um tanque lotado de diesel, um tanque lotado de álcool, né, ou etanol, como quiserem aí, e tem até mesmo calor ambiente, só que não tem oxigênio. Tem oxigênio ambiente, mas não tem uma fonte de ignição, não tem uma fonte de calor. Então, qualquer um que eu elimino, automaticamente eu elimino a reação entre eles. Beleza? Aí, nós podemos, então, falar de combate a princípio de incêndio por suas categorias. Todo incêndio ou princípio de incêndio, ele vai ser classificado por letras, tá? A, B, C e D. Para cada um desse tipo de incêndio, ou para cada uma dessas classificações do incêndio, ou princípio de incêndio, eu vou ter um método de extinção separado, tá? Então, primeiro que nós vamos falar são os incêndios, ou princípio de incêndios, de classe A.
Quais são os incêndios ou princípios de classe A? Aqueles incêndios ou princípios de incêndio em materiais sólidos, materiais que queimam em sua superfície e deixam resíduo, né? Deixa cinza lá. Exemplo, papel, plástico, né? Madeira, são materiais sólidos, de característica sólida, que ao queimar, ele não queimam por completo, né? Ele não se desfaz 100%. Ele vai queimar toda a sua superfície e ainda vai deixar algum resquício, algum resíduo ali, né? Depois, a gente traz o entendimento para o incêndio ou princípio de incêndio de classe B. Quais que são os incêndios de classe B? São aqueles incêndios ou princípio de incêndios onde a queima de materiais líquidos inflamáveis, a gasolina, né, que o Thales trouxe de exemplo para nós aí, o óleo diesel, o álcool que eu trouxe de exemplo complementar, né, do exemplo do Thales, são produtos químicos que a sua característica facilita que todo o material seja queimado e esse material não deixa resíduo. Então, se você pegar um pouco de álcool, jogar numa superfície, né, qualquer e colocar fogo, você vai ver que o fogo vai queimar o álcool por completo. Quando o álcool acabar, apaga o fogo. Por quê? Acabou o combustível. Ou, às vezes, o álcool não acabou, mas ventou muito e tirou a concentração de oxigênio dali. Aí ainda existe combustível, tem calor, só que não tem oxigênio. O fogo vai apagar. Mas se o fogo não apagar, o álcool vai queimar por completo. Ah, Edmilson, mas ficou uma marca de queimado lá no piso, né? Que eu joguei lá no piso. A marca de queimado, aquela sujeirinha, né? Aquela manchinha, aquele resíduo que ficou ali, não é do álcool, e sim da superfície, né? Que seja do cimento, da tinta, o material onde o álcool ficou por cima. Mas o álcool, ele queimou por completo. Nós chamamos, então, isso de acidente ou incêndio, né? De classe B. Depois, a gente traz o entendimento para os incêndios ou princípios de classe C, que são aqueles incêndios ou princípios em equipamentos eletroeletrônicos, né? Que, obviamente, vai deixar resíduo, até porque o equipamento elétrico, ele tem um invólucro, né? Todo circuito elétrico é envolvido, geralmente, em um material plástico. O computador, por exemplo, que eu estou usando aqui, né? Tem plástico, né? Tem uma tela em fibra aqui, que eu com certeza, não sei o que é, mas não é vidro, né? Tem uma tela transparente, tem uma película aqui, né? Provavelmente seja plástico, né? E tem borracha. Então, tem alguns materiais lá da classe A, mas os componentes elétricos, né, eles se enquadram na classe C, beleza? E, por último, nós vamos falar dos incêndios ou princípio envolvendo metais combustíveis. Chumbo, por exemplo, né? Chumbo é um metal que ele pega fogo, né? Titânio é um metal que pega fogo. E aí tem mais um calhamaço aí de metais, né? Que são combustíveis, que pegam fogo. E aí, principalmente, de forma instantânea, tá? São materiais que eles podem desencadear chama, né? Ou entrar em processo de queima sozinho, tá? Com a sua própria temperatura. Esses nós chamamos, então, de incêndios ou princípio de classe D, que também são, por vezes, chamados de incêndio em metais pirofóricos, tá? Que são os metais que pegam fogo aí, tá bom? E aí, turma, se a gente já sabe quais são as classes, sabe que, inclusive, o combate, ele vem na
na eliminação da reação em cadeia, aí nós podemos falar dos tipos de combate a princípio de incêndio. Por que combate a princípio de incêndio? Porque nós não somos profissionais altamente capacitados para atuar em incêndio, que já é o fogo em grande proporção fora do controle do homem. E o primeiro método de combate a princípio de incêndio que a gente vai falar é o método de resfriamento. Se eu disse que para ter fogo tem que ter calor, combustível, oxigênio, uma reação entre esses elementos, se eu retiro o calor, eu estou resfriando, né, o local de princípio de incêndio. Então, se eu for lá e jogar água, por exemplo, eu estou lá com um monte de madeira queimando, eu pego um extintor de água, vou lá e jogo água, né, no fogo. O que eu estou fazendo? Eu estou resfriando, eu estou eliminando a presença do calor, né, naquele princípio de incêndio. Por hora, eu posso abafar, né, o local do princípio de incêndio. Como? Retirando o oxigênio, né? É comum, eu não sei se vocês já viram, nem que seja em filme, tá pegando fogo, galera chega com a coberta, né? Vai jogando coberta em cima lá, vai pôr uma coberta, é pano, vai pegar fogo também, depende da forma que você utilizar. Às vezes a gente já viu também bombeiros, né, apagando fogo com areia. Estou jogando areia no material que está sendo queimado. O próprio extintor, né, o famoso extintor de pó químico, ou PQS, como quiserem chamar aí, ou encontrarem no mercado, né? PQS quer dizer pó químico seco. E aí eu estou utilizando desses artefatos, ou desses utensílios, ou desses métodos, para quê? Para eu eliminar a concentração ideal para o fogo existir de oxigênio. E aí eu dou o nome a esse processo de abafamento. E, por fim, eu posso também retirar o material que está sendo queimado. E aí a gente chama isso de processo de isolamento. Ou seja, eu elimino o material a ser queimado. Um grande exemplo desse método de extinção de fogo, turma, é bombeiro florestal, né? Ou mesmo o bombeiro militar, ou brigada de emergência florestal também, conhecida muito aí no mercado de trabalho, atuando em fogo em vegetação. Então, você tem lá uma vegetação, uma área gigantesca de tudo mato seco, e aí, cara, começou a pegar fogo. Começou a pegar fogo, geralmente, o que a equipe faz? Vem fazendo o que, tecnicamente, nós chamamos de aceiro. O que é aceiro? Nada mais, nada menos do que você capinar, né? Você roçar uma parte do mato. Então, você vai fazer uma abertura, né, longitudinal, né, tirando o mato, você vai separar o mato que está queimando de um lado para o mato a ser queimado do outro. Se esses dois não tiverem uma aproximação, o que vai acontecer? Opa, tem o calor, tem o oxigênio, mas o mato está longe, né? Fogo é meio preguiçoso. Mentira, tá? Fogo e água tem uma vontade de fazer bagunça que não está no gibi. Mas então, voltando para o exemplo, né, de forma mais séria, se eu retiro o material a ser queimado, automaticamente eu extinto, né, ou eu estou extinguindo, né, o fogo, eu estou eliminando o fogo, e aí eu estou aplicando o método de isolamento. E aí, por fim, a gente fala da atuação das seguradoras, né, principalmente no país que vivemos, né, no nosso amado e admirável Brasil. As seguradoras, elas têm o papel de assumir, né,
o risco ou os danos causados ao bem sinistrado, né? E indenizar o segurado de acordo com o que está previsto no contrato, no que a gente chama de apólice, né? Então, lá no exemplo que o Thales trouxe, a moto vai ser reparada, a moto deu perda total. Qual que é o valor da moto que está acordado no contrato? Esse é o valor que a seguradora vai pagar. Geralmente, quando a gente fala de veículos, né, a referência contratual é a famosa tabela FIP, né, que é a tabela aí de fundos, né, que define valores para venda, revenda, negociação de veículos. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Vai olhar lá, a moto era modelo X, fabricante Y, do ano 2020. Qual que é o valor da tabela FIP dessa moto? Se ela deu perda total, a seguradora vai reparar, né, o proprietário da moto no valor total da moto. Ah, não deu perda total, a moto tem reparo. Então, ela vai mandar, né, para o reparo, e aí vai ter todo aquele protocolo ou processo, como queiram aí, né, de fazerem 3 orçamentos diferentes, buscar fornecedores credenciados, enfim. Para quê? Para a seguradora, então, fazer o reparo, né, fazer a indenização ao segurado referente àquele bem que foi danificado ou que foi lesionado. Bacana? Turma, dúvidas, choros ou lamentações? Se não tem dúvidas, se não tem choros, se não tem lamentações, fico por aqui desejando a cada um de vocês um bom término de semana, tá? E vocês possam ter muita paz, muito bem aí no coração de vocês. E até semana que vem. Boa noite, Sara. Não tem problema algum o seu atraso. Como é que é possível, Sara? Você chega depois que a aula acaba, Sara? Não, ela chegou cedo, ela chegou 19h18, ó. Ah, sim. Mas é agora que eu li, porque é agora que eu li a mensagem dela. Ah, sim, agora. Acho que tá explicado agora. Não, eu pensei que ela tinha chegado agora, eu falei, como é possível? Não. Ela chegou mais cedo, ela chegou às 19h18. Mas bacana. Você passa bem, né, Sara? Sim, professor. Ah, que bom, que bom. Tipo, eu fiz a cirurgia, né? Porque, tipo, é uma cirurgia pequena, mas, tipo assim, né? Eu tenho, sabe aqueles dentes principal? Aqueles Uhum. 2 dentes? Então, eu tinha uma gengiva no meio deles. Aí eu não consegui, os dentes não estavam conseguindo juntar, eu uso aparelho. Aí eu fiz uma cirurgia para tirar essa gengiva do meio. Aí nisso, o dentista lá, ele não passou nenhum antibiótico. Aí esses dias inflamou o ponto. Aí foi uma luta. Aí hoje que ele conseguiu passar um antibiótico para mim, que a consulta foi marcada para hoje. Aí hoje eu vou conseguir tomar um antibiótico. Ah, mas bacana. É bom que passa bem, tá tomando a medicação aí. E aí desejo uma ótima recuperação para você, tá bom? Obrigada. Ô, turma, um abraço, então. Um bom término de semana a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.